E a Petrobras atingiu em 1º de janeiro deste ano um recorde de processamento de petróleo nas suas refinarias. A carga refinada foi de mais de 2 milhões de barris, volume cerca de 10 mil barris por dia, superior ao recorde anterior, ocorrido em agosto do ano passado. Para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, infelizmente, como o título do vídeo diz, Brasil vai perder a sua autossuficiência no requisito petróleo. Há algum tempo, quando se descobriu o pré-sal, nós comemorávamos a autossuficiência do Brasil na questão do petróleo. E logo foi investido muito dinheiro em refinarias e nós já podíamos sentir orgulho que o Brasil era capaz, caso colocasse suas refinarias para trabalhar 100%, nós seríamos capazes de suprir a nossa própria necessidade. Um país gigante como esse, você vê que aqui tudo é levado por caminhões, muitos ônibus, muitos carros, muitas motos. E mesmo com toda essa demanda, nós éramos capazes de produzir o nosso próprio petróleo e refiná-lo em 95%. Então, com isso, a gente tinha esperança que se um dia um governo nacionalista entrasse, ele não precisava ter medo de sanções de qualquer país que fosse, porque você sabe que, graças a Deus, essa terra é muito fértil, tem muito alimento aqui, ao contrário de outros países que, embora fosse muito rico em petróleo, como a Venezuela, por exemplo, eles precisam de todos os outros tipos de produto. Já o Brasil é verdadeiramente, para mim, a terra que emana leite e mel. Aqui o que você planta dá, e dá com abundância, mesmo com tecnologias defasadas e sem muita condição, sem a ajuda do governo, o produtor daqui, por ter terras muito boas e ter um povo trabalhador, consegue produzir mais do que muitos países de primeiro mundo. Inclusive isso já foi até motivo de pesquisa e curiosidade de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Já vieram aqui saber por que é que a gente consegue produzir tanto, e mesmo eles com tecnologia avançada não conseguem. E o segredo está nesse solo que foi abençoado realmente pelo Criador. Porém, meus irmãos, nós estamos testemunhando o fim da soberania nacional, porque mesmo tendo tudo isso, nós não seremos mais donos de nada. No nosso último vídeo sobre privatizações, nós mostramos que 3 grandes das nossas florestas, na Amazônia, vão ser privatizadas, estão sendo incluídas no programa de entreguismo do Brasil. E agora você verá que as últimas 8 refinarias que nós ainda temos para produzir combustível para nós mesmos não nos mais pertencerá. Então o Brasil agora será um país que tem petróleo, mas incapaz de refinar esse petróleo e transformar em derivados, como a gasolina, o óleo diesel que você compra no posto. Nós não seremos mais capazes de fazer isso. Temos refinarias construídas com nosso suor aqui dentro, com nosso esforço. Fomos nós que construímos, não foi o governo, porque nós pagamos por tudo isso. E pagamos muito caro através dos impostos. Mas o governo agora vende isso, vai entregar, na verdade, a preço de banana. E agora, quando quiser, vai ter que pagar o preço que eles, os donos do mundo, vão pedir para refinar o nosso próprio petróleo com o nosso próprio equipamento. Escuta só essa matéria que é muito triste. Presidente da Petrobras afirma que mesmo com os atrasos, a petrolífera vai finalizar a venda das 8 refinarias restantes. Matéria de 2/12/2020, enviada inclusive pelo nosso querido irmão Rodrigo Gomes, que desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Roberto Castellano Branco, atual presidente da Petrobras, afirmou em uma recente entrevista no dia 30/11/2020 que mesmo em meio aos atrasos, a petrolífera pretende finalizar a venda das refinarias restantes. O presidente da Petrobras já confirmou que 6 das 8 refinarias que estão em processo de venda por parte da petrolífera já se encontram em um estado mais avançado. As 2 refinarias que sobrarem deverão ser vendidas nos primeiros semestres de 2021. Temos recebido diversas propostas por parte da REPA, PR e da REFAP, RS, no dia 10 de dezembro. Até o momento, podemos afirmar que 6 das 8 refinarias da Petrobras já estão garantidas para a venda e as outras 2 que restarem receberão ofertas vinculantes no início do ano que vem, decretou o presidente da petrolífera, Castelo Branco. O
O diretor logística da Petrobras afirmou que após a conclusão da venda das refinarias da petrolífera, a quantidade exportada de petróleo poderá ser duplicada. Não faz sentido econômico importar petróleo, mas podemos também aumentar a exportação, disse Chiarini. Aqui, meu irmão, você vê como eles são manipuladores. Meus irmãos, ele está falando aqui como se fosse uma coisa boa. A quantidade exportada de petróleo poderá ser duplicada, mas veja só, ele está falando aqui do petróleo bruto, entende isso? Então vai se vender mais petróleo bruto e vai se comprar mais também. Porque o petróleo bruto não serve para nada. Você não vai abastecer o seu carro com petróleo bruto. Você vai abastecer com os derivados que esse petróleo oferece. E esse derivado nós vamos ter que pagar por ele agora. Nós não temos mais a capacidade de fazer. Ele diz que não faz sentido econômico importar petróleo. Claro, porque nós temos aqui. Mas teremos que importar os derivados ou pagar para as nossas próprias empresas fazerem. As matérias da mídia tratam as pessoas como verdadeiras acéfalas, como se elas não fossem capazes de raciocinar sobre o que elas estão lendo. E infelizmente muita gente lê sem a atenção devida que uma informação como essa precisa. Então entenda, meu irmão, que nós vamos vender o barril do petróleo bruto, por 50, 80 dólares e vamos passar a comprar o litro da gasolina, o litro do óleo diesel, todos os derivados que esse petróleo oferece, pelo preço que o mercado determinar. Você lembra que até pouco tempo o PT não seguia o mercado internacional para vender a gasolina aqui dentro, por isso que a gasolina ficou por um preço estável por muitos anos, porque como a gente tinha o petróleo bruto e tinha as refinarias, se o governo por acaso quisesse dizer, olha, não vou seguir o preço do mercado e vou vender aqui ao preço que eu acho justo, mais barato, ele podia fazer porque ele tinha tudo, ele era autossuficiente. Inclusive, os entreguistas atacaram muito essa parte, dizendo que não, olha, não pode ser assim, foi isso que quebrou a Petrobras, mas não foi isso que quebrou a Petrobras. O que quebrou foi que o PT começou a desviar dinheiro da empresa como se fosse deles. Como se a empresa fosse realmente um patrimônio do PT e não nacional. Mas a forma de negociar estava certa, tem que vender o preço aos donos do petróleo mais barato. E os donos do petróleo somos nós. Então, resumindo o que aconteceu com essa decisão de vender as refinarias, nós agora perdemos a capacidade de produzir o nosso próprio combustível. E em vez de investir em mais refinarias para passarmos a exportar, nós agora vamos passar a ser meros consumidores. Vamos vender a matéria-prima, exatamente como o sistema quer, e vamos comprar deles o combustível, o litro do combustível que a gente precisa para mexer esse gigante, esse país continental, pelo preço que o sistema quiser. Continuando a matéria podre, a Petrobras está em estágios avançados de vários desinvestimentos importantes, disseram executivos na quinta-feira, indicando que o ambicioso programa de desalavancagem da empresa pode acelerar após uma pausa durante o pior surto de sunga-monga do Brasil. Em declarações a analistas, após o resultado da empresa no terceiro trimestre, executivos da petrolífera Petrobras, como a estatal é formalmente conhecida, disseram que esperam finalizar as negociações para vender sua refinaria RLAM até o final do ano. Recentemente recebeu ofertas vinculadas para sua refinaria REMAN, na cidade amazônica de Manaus. E aqui já encerra a matéria, porque se continuar falando muito, vão acabar se embaralhando ou ficando muito na cara o que realmente está sendo feito. E eu estou aqui justamente para isso. Eu acredito que você acesse esse canal e muitos estão comigo há muitos anos, porque sabe que aqui a gente explica as coisas como são. Eu pergunto a você, meu irmão, quem em sã consciência destruiria a sua capacidade, a sua própria capacidade de refinar o seu petróleo? Você já pensou, meus irmãos, se com essas refinarias que a gente já tinha, nós éramos capazes de produzir 95% do que a gente precisava, e se fosse investido um pouco mais, ou até fizesse parcerias com a iniciativa privada para fazer mais refinarias no Brasil, e começarmos a vender aos nossos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, começasse a vender aos nossos vizinhos, que seria bem mais em conta para eles mesmos comprar de nós. Afinal, somos vizinhos. Então você vê que o sistema vem realmente freando o nosso país com uma âncora, prendendo realmente o gigante no chão. A matéria-prima que Deus nos deu com abundância e que nós já também privatizamos boa parte desses estoques que nós temos ali no pré-sal, já privatizamos. Nós fizemos um vídeo aqui que mostramos que cada brasileiro nascido agora, por exemplo, você tem uma pessoa grávida na sua família, quando você olhar para a barriga da mãe, você saiba que aquela criança que está sendo gerada ali já tem uma dívida de mais ou menos 35 mil reais. É só ela sair dali, respirar o ar do mundo, que ela já está devendo 35 mil reais só por ser brasileira. E é uma dívida que só aumenta a cada hora, a cada dia. E aí nós estamos vendendo agora os nossos serviços essenciais. Antes, quando esse governo entreguista começou a falar sobre privatizações, ele tentou colocar na cabeça das pessoas a mesma coisa que a FHC fez lá no passado. E eu disse que esse governo era a repetição do FHC. E me chamaram de louco por isso. Nossa, como é que compara?
o governo de Bolsonaro com o FHC, os dois nem se gostam, eles se odeiam. FHC tá do lado do PT e etc, etc. Eu disse, mas o importante não é se os dois se adoram ou se amam, não interessa isso, porque o sistema é todo podre e corrompido. O que interessa é as atitudes que serão tomadas e a forma de governar. As propostas desse governo, economicamente falando, são bem parecidas com as de FHC, não tem para onde correr. E agora está ficando mais visível isso para o gado, que infelizmente tem que ser chamado de gado mesmo, está ficando mais visível pela união, né? O alinhamento do governo agora com o Centrão. Então isso está ficando mais exposto para alguns que não acreditavam até pouco tempo, achavam que isso era conspiração. E aí eu pergunto a você, meu irmão, se não se tratasse de um plano de entreguismo da nossa nação, que governo em sã consciência abriria mão dos seus serviços essenciais, abriria mão da sua capacidade de ser autossuficiente? O setor de energia, o setor de combustível é essencial e o governo quer privatizar essas coisas. Foi para a China e ele pessoalmente, o Bolsonaro, tentar vender as nossas energias, as nossas hidroelétricas, e os caras nem quiseram comprar porque sabiam que ia acontecer esse mal terrível que a gente enfrenta hoje. Eles sabiam disso, ninguém me tira isso da cabeça. Tentaram comprar isso em outros governos, fizeram propostas e os governos não, porque sabiam que iam ficar muito na mão dos caras. Mas de repente entra um presidente entreguista, vai lá vender aos caras e eles não querem comprar. Por quê? Porque eles sabiam que logo logo o país seria forçado a vender, porque a dívida ia crescer tanto que seria entregue a eles por preço de banana, e é isso que vai ser feito. Vocês não tenham dúvida disso. Eu até queria ler outra matéria aqui, mas já se falam, vou ver se eu faço no próximo vídeo, mas já se falam aí em que o brasileiro daqui pra frente, muitas pessoas pobres, vão ter que voltar a cozinhar seus alimentos com carvão, porque o gás eles não vão ter mais condição de comprar. E realmente não vão, porque tudo isso, essas refinarias que estão sendo vendidas, as empresas que vão assumir querem lucro, e esse lucro não vai voltar mais pro povo, uma parte desse lucro, né, em serviços, mas não. Ele vai encher os bolsos das 13 famílias. E o povo vai ter que se virar com as condições que o país vai ficar. E ponto final. É só isso. Salve-se quem puder, meus irmãos. Sem dúvida nenhuma, nós temos um governo tão ruim como foi o PT. Seria muito bom, meus irmãos, que as pessoas tidas como não despertas começassem a perceber essa verdade e começassem a fazer o que realmente tem que ser feito. Do contrário, esses caras vão tomar conta de tudo. E mais uma vez eu reforço o que eu disse e quero até explicar, que eu disse que caso essas coisas se completem, a melhor coisa que você possa fazer é sair do país. E muita gente diz, não adianta, porque isso vai acontecer no mundo todo. Mas não com essa rapidez que está sendo no Brasil, meus irmãos. O Brasil está numa situação bem crítica, bem ruim mesmo. E o pior de tudo não é só as atitudes que o governo vem tomando, porque eu alertei que isso iria acontecer. O pior é a forma como as pessoas estão lidando com isso, estão encarando isso. Coisas que você não vê em outros países. Vê lá na França a briga que está tendo. A agenda global também está lá de vento em popa. Mas o povo lá pelo menos reage. O povo vai para cima. Estados Unidos também. Você viu lá a agenda global querendo entrar e os caras lá pelo menos reagindo. Pode parecer que não. E a gente sabe que todas essas coisas têm que se cumprir, é fato. Mas elas também não têm data não, meus irmãos. Se lembre disso. Não tem data. Cabe a cada geração, a cada povo, repudiar esses planos. Agora aqui no Brasil não. O povo aceita tudo que é proposto. E ainda aprova e ainda bate palma. Você vê que tem canais aqui dos dois lados, tanto de esquerda como de direita, que só fala mal do oposto e as pessoas seguem. São os canais que hoje têm a audiência mais fiel. Você vê os caras se profissionalizando e só atacam o outro lado. Do lado deles eles não falam nada e ainda se dizem jornalistas, se dizem que estão ali para informar e não fazem uma crítica que sequer, mesmo que seja pego com a boca na botija, sobre o lado que eles estão defendendo. E as pessoas ainda acham que isso é patriotismo, ainda acham que estão se informando, que estão de alguma forma ajudando o país, ajudando o governo. Então, meus irmãos, por causa dessa atitude é que eu digo para você, se você tiver a chance, saia do país. A tendência, do jeito que a coisa vai, meu irmão, é só de piorar. Então eu espero que você tenha entendido o que a gente falou aqui e a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. E outra coisa, irmãos, eu tenho reforçado isso, ativa o sininho, se não for inscrito se inscreva e não espera notificação nem recomendação do canal, não espere isso. Cada vez mais os nossos vídeos são menos recomendados, você deve ter prestado atenção aí que o nosso número de inscritos não sobe. Por que isso acontece, Davi? Porque a cada 200, 300 inscritos novos que se inscrevem por dia, novos 200 ou 300 inscritos antigos são tirados. Aquela pessoa que faz um mês que não entra no canal, por algum motivo que seja, de repente é desinscrita na mesma hora que outra pessoa se inscreve. Então o canal fica nessa eternamente. Não querem que a gente cresça. Da mesma forma com o alcance que as informações deveriam ter. Por nós sermos classificados como polêmicos, nós não temos recomendação. Então não fique esperando, porque todo dia
Com as bênçãos de Deus, às 7h30 da manhã tem vídeo aqui. Então não precisa você esperar a notificação, pelo menos isso, né? As pessoas falam, não, mas bota vídeo lá não sei onde, bota lá. Não adianta, porque as pessoas falam, mas elas gostam de luxo. Aqui, se tem luxo, tem qualidade. Se não se dão nem o trabalho de entrar no canal para ver se tem vídeo novo, imagine para outro lugar. Então é uma ideia, uma possibilidade totalmente fora de questão. Não adianta, tem que ser aqui mesmo. Então eu peço que pelo menos você não espere a recomendação. Vem aqui ver que todo dia tem vídeo novo, tá certo, irmão? Então eu vou ficando por aqui, conto com a sua ajuda para passar a informação adiante. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, tamo junto!